Fala aí, pessoal. Esse vídeo de hoje vai ser a respeito de uma polêmica que está acontecendo aí em relação aos novos conectores. Os conectores 12VH-PWR, essa nova interface que a gente tem de conexão aí nas placas de vídeo e que muita gente acha que é da NVIDIA. Na verdade, esses conectores são padrão novo ATX. O padrão ATX a gente tem desde 2003, né? Esse padrão que está mudando agora esse conector, já é bastante antigo, aí temos quase 20 anos. Da mesma, digamos, da detentora da PCI Express, a PCI SIG também envolvida nessa polêmica. Então, apesar de ser um padrão ATX, Intel ATX 3.0, muita gente está falando aí sobre a placa da NVIDIA, principalmente essa placa que já temos em mão, que é a 4090. Fiquei sabendo desse caso, recebendo um artigo que foi escrito para a WCCF, que é um site bastante conhecido e bastante frequentado aí por quem gosta de tecnologia. É um tema bastante polêmico, onde apareceu um conector queimado. Depois propagou isso aí, tiveram mais casos aí relatados, e a gente resolveu se inteirar nesse caso. Ele conversou comigo e nós explicamos para ele que a gente podia fazer dispositivos e realizar os testes com esses conectores. A gente está fazendo essa live stream hoje, compartilhar isso não somente em português, mas para pessoas de todo mundo. O que a gente realmente verificou nos testes desse conector? Se a gente fizesse esses testes de maneira confiável, a gente retirou o conector da 4090, de uma 4090 de verdade, funcionando tudo bonitinho. E esse conector, com toda a habilidade e maestria do Jackson, foi adaptado para o nosso simulador de carga. Então a gente tem aqui o conector da placa de vídeo e foram utilizados cabos de bitola, de boa bitola, né? E de comprimento curto, de forma que influenciasse o mínimo possível nos resultados. Vamos testar também numa 4090 real que nós temos ali, vamos entortar o cabo, fazer todas as simulações para que a gente possa mostrar para vocês os resultados. É importante ressaltar que nós não estamos sendo pioneiros nisso. Já existem outros testes sendo realizados, alguns, por exemplo, de muita confiabilidade. O Ares, que é do Hardware Busters, que para mim é um dos maiores experts do mundo, não precisa falar nada, o cara é fundador da Cybernetics e do projeto Powernetics, que a gente tem a honra de ter acompanhado e desde o começo, né? A gente desde o começo utiliza o Powernetics. Então o Ares fez um vídeo, eu vou deixar o vídeo e o link dele na descrição, é muito bom, recomendo muito que vocês entrem lá no Hardware Busters. E também um trabalho que a gente viu do Buildzoid, que é um jovem que faz um trabalho muito legal nas placas de vídeo. Também vou deixar o link do vídeo dele e do site dele lá, do canal dele. Mas acredito que o TechLab tenha sido o único canal do mundo que está mostrando isso ao vivo para vocês, né? E também que se dispôs aí a tirar um conector de uma 4090, utilizar um simulador de carga e fazer dessa forma para tornar dessa maneira, né, nesse nível de realidade, os resultados para vocês. Agora, nós vamos para o simulador de carga, né, o nosso test loader. O Jackson vai fazer a montagem. E quando a gente testar esses conectores e esses adaptadores no simulador de carga, nós vamos ter uma condição muito mais agressiva do que a consideração que eles fazem desse conector para os picos de energia. Para dar uma ideia para vocês, o conector 12VH-PWR, ele é estimado, vamos fazer assim entre aspas, para trabalhar até 600 watts. Nesses 600 watts, ele deve suportar até 1800 watts, mas por 100 microsegundos. 100 microsegundos é muito pouco, então o que acontece? É muito mais agressivo você manter uma carga constante do que você ter apenas picos de energia. Por isso que em picos de energia ele consegue 1800 watts para o tempo de apenas
100 microsegundos. Um lapso de tempo muito curto, ele consegue uma potência muito alta, sustentar uma potência muito alta. Outra coisa que é importante vocês saberem é que quando a gente tem uma determinação de um PCI, vamos supor o de 8 pinos, ele tem 3 12 volts, 3 grounds e 2 sensores. Então a gente tem 3 vezes 8,5 ou 9 amperes, que você vai ver tem alguma coisa entre 25,5 e 27 amperes. Se você pegar 27 amperes vezes 12 volts, você vai ver que supera 300 watts. Então, não é o que ele suporta na realidade, mas é uma determinação da indústria para que ele trabalhe em 150 watts. Então, se a gente tem lá 4 rabichos, a gente tem até 600 watts. Jackson vai para a montagem, enquanto ele monta, a gente acelera a câmera, joga um sonzinho no fundo, vocês vão acompanhando por ali. Estamos utilizando uma AX1500i Elite, um modelo aí especial da Corsair, e a gente ali tem 600 watts aplicados, né? A gente começa aí a zerar o relógio, 17 horas e 50 minutos, podemos ver ali. Estamos com 600 watts, que é o que está determinado para suportar. A coloração mais clara, mais intensa, no ponto mais quente. A câmera térmica está programada aqui, nesse caso, para medir o ponto mais quente, para buscar o ponto mais quente. A gente tem lá os 599,8, 600 watts. A gente tem os 10 minutos que correu. Já correu 10 minutos. Vocês podem ver as tensões das linhas. Eficiência da fonte a 230 volts. 12 minutos depois, são 12 minutos. A gente viu que estabilizou a temperatura. Não passou daquilo, chegou a 50 ponto alguma coisinha, tá? Não muda mais. Vou ressaltar novamente que essa não é uma condição normal de uso. A gente está em sobrecarga de 300 watts acima do limite máximo, já estamos a quase 17 minutos e ela está marcando lá em torno de 80 graus. Nós temos lá, ó, já deu mais de 20 minutos, está dando quase 21 minutos. Ele estabilizou, está estabilizado em torno de 82 graus com 900 watts. Já estamos a mais de 22 minutos. A partir da carga máxima de 600 watts, agora com 900 watts, vamos acrescentar mais 300 watts. Com 900 watts, a temperatura tinha estabilizado em aproximados 82 graus Celsius. Já estamos a 25 minutos, agora com 100% de sobrecarga contínua. Estamos falando de pico. 1.200 watts e vamos ver a temperatura que está o conector. Com certeza vai estar bem quente agora. A gente tem o conector em torno de 107, 108 graus. Nós já passamos de 26 minutos numa carga muito alta. Como vocês podem ver aqui, ó, a temperatura também está muito alta.
A gente aí chegou coisa de 113, 115 graus. E continuamos aqui em live, 27 minutos. Então ela estabilizou. Agora nós vamos baixar essa temperatura. Eu vou fazer uma coisa que vocês não devem fazer em casa. Eu vou jogar um pouquinho de nitrogênio para resfriar o cabo e o conector. Zerou a vida, Jackson. A gente precisa fazer a simulação do encaixe errado. É difícil simular o encaixe errado, pois o conector é pequeno e ele é bastante justo. Nós vamos tentar agora simular um conector mal encaixado. Pode acontecer por várias razões. Uma delas que a gente imagina é que o cara coloca a placa no gabinete, prende o cabo e quando ele fecha a porta do gabinete, ele torce para baixo. Aplica o momento de uma força e como que se fosse um arrancamento, um deslocamento no conector. Essa é uma das opções. A outra é na horizontal ele mexer o cabo para fazer o gerenciamento. Nós vamos explicar para vocês depois na lousa, mas vamos ver o que acontece em loco aqui. Eu tirei bem pouquinho. Dá para olhar ali que eu tirei bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho. E dá para ver que a tensão foi para 11.7. Olha, a tensão baixa aqui, ó. Vocês viram que baixou? Estava 11,80 e alguma coisa? Se eu colocar de volta depois, vocês vão ver. Vamos olhar como é que comporta a temperatura, ó. Olha. Dá para ver lá que tá meio desencaixadinho. Dá para ver, desencaixou bem pouquinho, tá? Vocês vão olhar que a temperatura vai subindo, ó. Subindo. E ela vai subindo, por quê? Porque ela está com fuga de corrente. Ó, ela estava em 37, alguma coisa, já está em 52. Ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Fuga de corrente. Eu explico para vocês depois. Tá vendo, ó? Né? 61. Vou deixar um tempinho aqui e conversar com vocês. Já passou de 67 graus, 72, 74 graus, 75 graus. Dá uma olhada. Já está em 75 graus. Isso vai subindo, ó. Está esquentando, 77. Quanto mais vai passando, o cara está jogando, a gente só está com 450 watts. E quando ele encaixa o pino total, ele fica a tensão normal. Ele precisa perder um pouquinho de tensão para essa tensão fugir, ó. Assim, ó. Tensão bem baixinha, ó. Tá com potência bem baixinha, 50. 7, ó. Ficou lá, ó. Olha, ficou 11,7, ó, pessoal. Tá vendo que caiu um pouquinho? Olha aqui a temperatura, rápido. Olha lá. 110, 109, 111, ó. Vocês estão vendo que tá só com 450 watts. Eu vou precisar de um pano para prender isso aqui. Só um segundo. Deixa eu pegar um paninho aqui, ó. Peraí. Aqui, pessoal, tá bem quente. Para não matar nosso conector. Vocês viram que subiu aqui para 11,88, ó. Então ela tava 11,7, aquela diferença de 11,7 para 11,88 estava sendo desperdiçada, gerando calor com a resistência muito alta.
born at the turn of the century, lucky to be born at all. I grew way down in Mississippi when I heard a Robert Johnson call. Well, I've seen a lot and I've done a lot, just who gonna lay down in that hole. Well, I'm just trying to fly high and not die before I'm old. Breaking rocks on a chain gang up until the sun went down. It's too many souls are bedridden in the dirty Port Delta ground. Well, I've seen a lot and I've done a lot, just who gonna lay down in that hole. Well, I'm just trying to fly high and not die before I'm old. In bottles, I poke around and they just for fun. People say I got an old soul and ain't nothing but 21. Well, I've seen a lot and I've done a lot, just too young to lay down and in that hole. Well, I'm just trying to fly high and not die. I'm just trying to fly high and not die. I'm just trying to fly high and not die before I'm old.
Thought I found the right woman to ease my troubled mind. You said you would be there for me, baby. A conclusão é que o cabo está bem dimensionado. Vocês podem ver que ele suportou muito mais do que ele está determinado para fazer. Mas, se ele estiver mal encaixado, aí você vai ter um problema, porque vai ocorrer a fuga de corrente, ele pode esquentar muito, aumentar muito a resistência e aí danificar tanto o adaptador quanto o conector e possivelmente até a sua placa. Outra forma de acontecer é o defeito de fabricação. A gente sabe que todo componente eletrônico pode ter aí um índice de RMA. Se você pegou um cabo, um adaptador com defeito, ou mesmo a placa de vídeo, você pode ter aí o conector derretido. Mas aí a gente já está falando com um problema de fabricação e não um problema no projeto. As sugestões de que devem haver cabos em L, em formatos que sejam mais amigáveis para você fazer o gerenciamento de cabo, elas vêm aí do consumidor, eu não sei o que vai sair para frente. Quanto à dobra do cabo ali, a gente não pode recomendar, uma vez que o fabricante não recomenda. Mas se você resolver fazer, faça do jeito que a gente falou, não vai torcer o cabo com ele encaixado, e se você for fazer isso, é bom dar uma esquentadinha, porque aí ele fica mais flexível, mais fácil de você fazer, você força menos. Por último, muita gente tem falado que essa placa tem um consumo muito alto. A gente não calcula consumo assim. O consumo de energia, o TDP, o TGP, o projeto, para dissipar esse calor gerado pela placa, o alto consumo é relacionado ao alto desempenho, à alta produção de trabalho. Quando a gente fizer a utilização dessa placa no PCAT, que a gente vai poder analisar frame por joule ou joule por frame, a gente vai ver que essa tecnologia é mais eficiente do que a tecnologia anterior Ampere, que é mais eficiente do que a Turing, do que a Pascal, do que a Maxwell e assim por diante. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês na lousa que ficou registrado. Tem uma 3090 Ti da Galaxy com o TGP de 450 watts. E a gente comparou ela com a primeira RTX, com a menorzinha que tem, a RTX 2060, a primeira que saiu. A produção de frame por joule, ou seja, quadros por cada unidade de energia, nós temos em torno de 6% a mais de eficiência energética na 3090 Ti. Então, apesar de ela ter 450 watts, a gente tem uma relação frame por joule, uma eficiência energética maior para a 3090 Ti. A gente vai fazer depois, num próximo vídeo, o comparativo da 3090 Ti com a 4090, para vocês instalar o PCAT para vocês verem. Esses casos que a gente tem visto na internet, na nossa opinião, tem muito mais a ver com mau encaixe do conector ou talvez um defeito de fabricação. Que esse conector, ele já vem toda a série 3090 Ti, então ele já está há algum tempo no mercado e a gente não escutou falar nenhum tipo de problema em relação a isso. Onde a gente aplicou, primeiramente, em torno de 1000 watts, conseguimos queimar 3 indutores e não aconteceu nada com a conexão, com o adaptador, com nada. Não satisfeitos, a gente trocou os indutores, colocou dissipadores nos indutores e chegamos a aproximados 1400 watts numa 3090 Ti no overclock extremo. E também não aconteceu nada. Eu acho que é muito importante que você tome cuidado ao instalar a sua placa, não força, segue essas orientações da gente. Muito obrigado por assistir.